Se você clicou nesse vídeo, você quer se tornar confiante, você quer sentir que tem poder sobre a sua vida, você quer que as pessoas te olhem quando você passar, você quer sentir que você tem esse magnetismo pessoal, você quer sentir que as pessoas te validam, você quer se sentir ouvida, você não quer sentir que você é que nem as outras pessoas, você quer se sobressair de alguma forma. E se é tudo isso que você quer, você clicou no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar a se tornar confiante. E logo de cara a gente já precisa derrubar um mito que muitas pessoas erroneamente associam à confiança. A questão é, a beleza não é a garantia de nada. Existem pessoas fisicamente belas por aí que não são confiantes, e a gente consegue observar isso porque elas emanam insegurança dentro delas. Não adianta, gente, você pode ser a pessoa fisicamente mais bonita do mundo, mas se você não se sentir confiante internamente, nada disso vai importar. A quantidade de meninas lindas, esteticamente belas, que não acreditam no próprio potencial é imensa. E eu sei disso porque eu trabalho com isso, eu vejo isso acontecer. E provavelmente você também conhece uma pessoa assim. Uma pessoa que todo mundo diz por fora que é muito bonita, mas quando você conhece internamente, você vê que aquela pessoa é cheia de inseguranças, que não parecem condizer com a aparência que ela tem. E se você não conhece alguém assim no seu dia a dia, é só olhar a quantidade de filmes, de séries que retratam isso. Pessoas esteticamente bonitas que não se sentem seguras por dentro. E por que isso acontece? Porque beleza não é garantia de confiança. Agora, tem uma pegadinha aqui. É verdade sim, que ser uma pessoa esteticamente bonita não gera necessariamente confiança interna para você. Porém, o efeito oposto ocorre. Ou seja, pessoas que se sentem confiantes internamente têm muito mais probabilidade de se tornarem pessoas belas aos outros, aos olhos dos outros. E eu tenho certeza que você também conhece um exemplo assim na sua vida. Pensa aí numa pessoa que não é bonita esteticamente falando, não é dita bela pelos padrões socialmente impostos, mas que ela tem uma confiança tão grande, ela tem uma energia tão boa que ela acaba se tornando bonita aos olhos do mundo. A gente consegue ver isso a toda hora com atrizes, com personagens interessantes, que a gente sabe que não tem aquela beleza esteticamente padronizada, mas que são bonitas, porque tem algo a mais. Tem uma confiança interna. E é isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. E já fixa essa frase, já escreve num caderninho, já tem ela com você todos os dias, porque é muito importante que você entenda isso que eu vou falar agora. Não são as circunstâncias externas que determinam o seu poder, que determinam o seu nível de confiança. É o que vem de dentro. É a aura que você tem que vai definir quem você é como pessoa, se você vai ser uma pessoa bela, se você vai ser uma pessoa feia, se você vai ser uma pessoa difícil de lidar, se você vai ser uma pessoa poderosa, bem-sucedida. E pode fazer o teste, gente. É só você comparar uma mulher bonita, esteticamente bonita, mas que não é confiante, que é insegura, com uma mulher que não é tão bonita, mas que sente uma confiança interna, que se sente segura, que se sente à vontade em ser ela mesma. Sabe quem vai se sobressair? É óbvio que é a mulher que se sente confiante, que se sente completa, porque é uma aura, ela espalha isso. Ela chega em algum lugar, em alguma sala, todo mundo se volta para ver ela. Todo mundo olha para ela porque ela tem uma energia, uma coisa que emana de dentro. Uma força interna, um potencial interno muito grande. E é isso que eu sempre falo aqui para vocês. Então não é sobre as circunstâncias externas, não é sobre os padrões impostos socialmente. É claro que a gente não vai ser hipócrita e não vai falar aqui que beleza pode ser sim um mecanismo importante, uma ferramenta importante. Bem pelo contrário, eu sempre falo aqui que é importante a gente cuidar de si mesma. É importante a gente ter o nosso momento diário com a gente mesma, a gente usar roupas que a gente ache bonitas, que valorizem a gente, usar maquiagem, enfim, todas essas coisas são válidas, mas essas coisas não determinam o seu nível de confiança, não determinam quem você é, não determinam o nível de poder que você vai alcançar. Todas essas coisas são ferramentas que te possibilitam alcançar esse seu potencial interno, mas elas não são determinantes. O que é determinante é o seu estado interno. E por isso que essa frase é tão importante de vocês gravarem. Então a questão é, eu não tô falando aqui que vocês não devam cuidar do exterior de vocês, que isso não é importante, que a aparência não importa. Eu tô falando aqui que ela não é determinante para o nível de confiança que você vai ter internamente. E que é esse nível de confiança interno que vai fazer você se tornar uma pessoa interessante, uma pessoa magnética, uma pessoa com poder, uma coisa a mais. Sabe aquela coisa a mais? Tem umas pessoas que a gente olha e que a gente pensa,
Essa pessoa tem aquela coisa a mais. Eu não sei exatamente o que que é. Talvez seja um carisma, talvez seja o sorriso, talvez seja o jeito dela falar, mas essa pessoa tem uma coisa que outras pessoas não têm. Que aquela pessoa talvez bonita esteticamente não tenha. Talvez aquela pessoa esteticamente bonita tenha tudo que a sociedade diz que é importante de se ter, mas não tenha essa coisa. E essa coisa que eu falo aqui, que eu tô falando aqui pra vocês, é a nossa bendita confiança interna. É essa aura, esse poder interno que a gente emana. Então, resumindo, primeira coisa que a gente precisa entender, a gente precisa desassociar essa ideia de beleza com confiança. É claro que essas duas coisas estão associadas, mas a beleza é apenas uma ferramenta para você conseguir chegar na confiança, que é seu principal objetivo. Se você quer realmente se tornar confiante, não é a beleza que vai ser o seu diferencial. O seu diferencial vai ser isso aqui. Vai ser a sua mentalidade, vai ser o seu jeito de ser, vai ser o que você carrega internamente. Que tem tudo a ver, obviamente, com a sua mente, com os seus pensamentos, sobre o que você acha sobre si mesma. O que você acha sobre o mundo? Segundo ponto que a gente precisa deixar muito claro, a confiança é algo construído. Você não vai conseguir acordar do dia pra noite e dizer, quer saber? Eu tô me achando super confiante agora. Eu tô achando que todas aquelas crenças limitantes que eu tinha, tudo isso eu vou deixar embaixo do tapete. Agora eu sou uma pessoa super confiante. Não é assim que acontece, tá, gente? Eu também queria um passe de mágica e que tudo se resolvesse à minha volta, mas não é assim. Se você quer se tornar uma pessoa confiante, você precisa construir isso. É uma construção diária. Eu não tô falando que precisa ser algo demorado. Talvez você tenha, assim, um insight, um estalo que te faça se sentir mais confiante. Mas, via de regra, não é bem assim que acontece. Normalmente a gente cresce achando tantas coisas negativas a respeito de nós mesmas e do mundo que a gente precisa fazer um trabalho de limpar certas coisas, e esse trabalho às vezes pode ser um pouco demorado, mas isso não quer dizer que esse trabalho não seja possível, bem pelo contrário, ele é super possível se você estiver disposta a fazer o que for preciso. Porque imagina, gente, tudo isso é um processo de construir quem você quer se tornar, quem você almeja ser. Você passou anos da sua vida se chicoteando, se colocando pra baixo, dizendo que você era inferior aos outros, e agora você quer num passe de mágica que o seu cérebro assimile tudo de bom que você é. Não é assim que funciona. Você tem que provar para si mesma que você é digna da sua própria confiança. Que você realmente acredita nas palavras que você está tentando dizer para si mesma. Em resumo, você precisa restaurar sua confiança interna. É como se há muito tempo atrás você tivesse uma amiga que você brigou muito feio. Muito feio. Vocês brigaram, se distanciaram e cada uma foi para um lado. É como se você aos poucos fosse resgatando a amizade que você tinha com essa pessoa. Você tem que resgatar a confiança que você tinha em si mesma. Você tem que resgatar o que antes era uma coisa natural para você. A gente vai falar mais sobre isso, mas quando a gente é criança, a gente tem confiança interna, a gente não tem medo do que os outros vão falar da gente, a gente é espontâneo. Entende? E você precisa restaurar isso dentro de você, que tem a ver com essa confiança de ser espontâneo, de ser quem você é. Porque o que acontece? A gente vai crescendo e acreditando no que a sociedade vai dizendo pra gente, de que a gente não é capaz, de que a gente é feio, de que a gente é burro, enfim, um monte de coisas, um monte de baboseiras, e a gente vai introjetando isso e achando que isso realmente faz parte da nossa identidade. E não faz. Quem disse que você não é bonita? Quem disse que você não é inteligente? Quem disse que você não vai ter sucesso? Quem disse essas coisas? Parece aquela música da Selena Gomez, né? Who says you're not perfect? É exatamente isso. Por que você se deixou acreditar nessas coisas? Por que é tão mais fácil acreditar nesse lado negativo? É claro que a psicologia explica esse ponto, a gente tem uma tendência de focar mais no negativo, mas a gente precisa entender que isso não é necessariamente verdade. Eu vejo muitas pessoas, muitas meninas, muitas mulheres, inclusive, falando que elas não podem mais mudar, que não tem mais tempo para mudar, ou que nada pode ser feito, o que é uma grande mentira. Não deixe que essas mentiras interfiram na sua vida, no seu modo de pensar. Você pode mudar.
A beleza do ser humano é justamente essa, a gente é flexível, a gente se adapta às situações, a gente muda o nosso cérebro, a gente pode mudar os nossos pensamentos. Se eu não acreditasse nisso, eu não faria psicologia, né, gente? Então, assim, não é nenhuma questão de acreditar, a gente comprova isso cientificamente falando. Se você não gosta da sua vida como ela tá no momento, você sempre tem a opção de mudar. Se você não gosta de quem você é internamente, você pode mudar. Você não precisa ficar condicionada a um presente e acreditar no futuro que não condiz com quem você é, que você sabe que não era o que você queria. Entende? E eu posso falar isso, gente, porque eu já passei por isso. Eu já falei, já abri pra vocês aqui a minha história. E se você não viu, tem um vídeo que eu falo sobre isso, que eu conto mais detalhadamente. Mas eu já tive num período da minha vida e que eu me sentia totalmente perdida. Eu me sentia insegura, acima do peso, eu não me reconhecia. Eu não tinha pessoas com quem eu pudesse conversar e confiar. Enfim, resumindo, eu tava assim no fundo do poço total. E foi só no momento que eu comecei a perceber que existia uma saída, que eu podia mudar aquele cenário, que tudo à minha volta mudou. Eu mudei o meu olhar para as coisas. Primeiramente, eu conheci a psicologia, fui estudando a fundo e eu descobri que o ser humano, ele não é inflexível, que as coisas podem se modificar e que eu poderia modificar o meu estado naquele momento. E que era uma questão, óbvio, de um trabalho interno que eu precisava fazer, mas que aquilo era possível. E eu tô dizendo pra vocês, é possível porque eu já passei por isso. Foi aí que eu comecei a mudar, eu comecei a me exercitar, eu comecei a meditar, eu comecei a rezar, eu comecei a botar em prática as coisas que eu queria colocar em prática, mas que eu não me sentia suficientemente pronta, apta a realizar. Então eu mudei a minha cabeça, eu realmente mudei o meu olhar para as coisas e eu vi que tudo mudou. A nossa realidade muda quando o nosso interno muda também. Vocês entendem? Então é tudo uma questão de perspectiva. E é por isso que eu digo aqui a questão da beleza pra vocês. Ela é uma ferramenta, mas ela não é o diferencial pra você começar a enxergar a realidade de uma forma diferente. Você precisa ter isso internamente dentro de você. Você precisa sentir essa confiança interna. Tá, mas como é que a gente tem essa confiança interna? Como é que a gente consegue resgatar isso? Como é que a gente consegue implementar isso na nossa vida em termos práticos? Primeira dica que eu vou passar pra vocês é estipular metas. Metas diárias. O que acontece? Você só vai se tornar confiante quando você criar bases para sua vida que justifiquem essa confiança. Você precisa provar para si mesmo que você é digno da sua própria confiança, porque o que acontece? Na maior parte das vezes, as pessoas acabam desacreditando nelas mesmas. Elas dizem que vão fazer 1 milhão de coisas, elas fazem promessas infundadas, assim, a respeito do que elas gostariam de fazer. Então, elas prometem para elas mesmas que elas vão começar uma dieta perfeita, que elas não vão errar, que elas vão ir para academia, que elas, sei lá, vão se tornar super produtivas, que elas vão aproveitar 100% do tempo delas. E o que acontece? Elas acabam não cumprindo o que elas disseram que iam fazer. Isso gera frustração. Isso gera uma sensação de que elas não são capazes de cumprir com o que elas prometeram. E isso gera falta de confiança interna. Porque imagina, é como se você tivesse uma pessoa, um amigo, sei lá, um crush seu que sempre se atrasa. Você sempre sabe que aquela pessoa vai se atrasar em algum momento. Em determinado ponto da sua vida, você começa a não acreditar quando você começa a marcar um horário definido com essa pessoa. Então você marca com essa pessoa às 15 horas, mas você sabe que ela não vai chegar às 15, afinal ela sempre se atrasa. E o que começa a acontecer? Você perde a confiança nessa pessoa. A confiança se foi, você não consegue mais confiar nela. Afinal, ela não prova pra você que ela é digna da sua confiança. A mesma coisa acontece com você. Se você promete uma coisa X pra você e você não cumpre essa coisa, você tá ensinando ao seu cérebro que você não pode confiar na sua própria palavra, que a sua palavra não tem poder. E aí você se sente uma pessoa insegura, uma pessoa que não é capaz de seguir o que você disse que ia seguir. Porque a questão, gente, é que não importa se você tá lidando com outra pessoa ou você tá lidando consigo mesma. As palavras são apenas palavras. O que vai transformar essas palavras em confiança é a atitude que você tem em relação a essas palavras. E quando eu digo palavras, eu digo nesse sentido de promessa. Então, se comprometer com o que você disse que iria fazer. Então as pessoas vêm pra mim e reclamam: eu não me sinto confiante, sabe? Eu não confio em mim, eu não confio no meu potencial. É claro que você não se sente confiante. Você já desistiu tantas vezes das promessas que você fez pra si mesma que você não confia mais em si mesma. É lógico. A nossa mente funciona de uma maneira muito lógica, gente. É claro que você não vai confiar em alguém
que se atrasa, da mesma forma que você não vai confiar quando você diz pra si mesma que vai fazer alguma coisa que você sabe que no fundo você não vai cumprir, porque você já desistiu várias vezes, porque enfim, 1 milhão de coisas aconteceram. Então você precisa restaurar essa sua confiança interna. É o primeiro passo para se tornar uma pessoa confiante. E como é que você vai fazer isso? Você vai ser congruente consigo mesmo. Você vai estipular metas diárias e seguir essas metas. Você não vai mais desistir no meio do processo. E uma coisa muito importante da gente entender aqui, você precisa estipular metas pequenas. Você não vai fazer metas grandiosas que você sabe que no fundo vão ser difíceis de cumprir. Porque isso não é ter amor próprio, isso é autossabotagem. Você sabe que aquilo vai ser extremamente difícil, então você já se coloca numa posição inferior porque você sabe no fundo que você não vai conseguir alcançar aquele ideal que você se propôs, e com isso você se frustra e continua nesse ciclo vicioso, achando que você não é capaz, achando que você é insegura mesmo, que não tem mais jeito, enfim. Vocês já sabem onde isso vai dar. Então essa não é a ideia. A ideia é que você estipule metas pequenas e fique feliz com essas conquistas diárias. Porque lembra, gente, é um processo. A gente não pode achar que a gente vai acordar do dia pra noite e conseguir tudo que a gente quer da nossa vida. Não. É aos poucos, a gente vai construindo isso. E calma, a gente vai chegar lá. A questão não é o tempo, a questão é você entender que você precisa ter paciência consigo mesma nesse processo. Você não precisa prometer algo como: eu vou correr uma maratona, eu vou me alimentar numa dieta rígida e eu não vou sair, não importa o que aconteça, etc. Não faça isso consigo mesma. Estipule metas pequenas, metas possíveis de serem cumpridas. Por exemplo, eu quero começar a ser uma pessoa mais fitness. Eu quero começar a fazer exercício físico. Ótimo! Tenta experimentar trocas pequenas, diárias, que você pode fazer, que estão ao seu alcance. Então, ao invés de você, subir de elevador para o seu apartamento, se você tiver elevador, por exemplo, tenta usar a escada. Ou ao invés de andar de carro, tenta caminhar mais. Tenta fazer essas trocas, estipular trocas. Ou até mesmo definir metas que não sejam tão difíceis assim. Então a partir de hoje eu vou beber 2 litros de água. Você se compromete com aquilo. Não se compromete em fazer, uma dieta super rígida, em fazer alguma coisa que seja muito difícil, que você sabe que nesse momento vai ser muito difícil de cumprir. Faça metas pequenas, estipule metas pequenas e haja de acordo. Seja congruente com o que você prometeu. Porque assim vai ficar mais fácil de você não desistir, obviamente. Porque são metas pequenas, você sabe que vão ser fáceis de cumprir. A questão é, existem 1 milhão de possibilidades, só não escolha aquela que não vai ser possível de ser feita. Ajeite a sua rotina para facilitar o cumprimento dessas metas. Então, estipule uma rotina, estruture a sua vida para conseguir facilitar as coisas. Enfim, existem 1 milhão de possibilidades, mas a questão é, não importa se você não escolheu fazer uma dieta perfeita, se você não vai seguir rigidamente um plano de exercícios diários. Não é essa a proposta. A proposta é que você estabeleça metas pequenas que sejam fáceis de cumprir, para que você reestabeleça essa confiança interna em si mesma. E aos poucos você pode ir aumentando essas metas. Não precisa chegar e colocar uma meta impossível de ser cumprida, porque senão a gente vai cair naquilo que eu falei, na autossabotagem. E aí você nunca vai conseguir restaurar essa sua confiança. Outra coisa muito importante da gente saber e da gente entender, para a gente conseguir resgatar essa nossa confiança, para a gente conseguir construir essa nossa confiança interna, é a gente entender quais são os nossos pontos negativos também. Eu sei que quando a gente entra nas redes sociais e quando a gente vê nos aplicativos os vídeos que estão passando, todas as pessoas falam que para a gente ser confiante, a gente tem que focar nos nossos pontos positivos. E isso é verdade. Mas a questão é, se você não entender quais são os pontos que você deseja melhorar em si mesma, você nunca vai ter a possibilidade de fazer realmente alguma mudança. Você tem que saber quais são os seus pontos fracos, primeiro, para conseguir ter a possibilidade de mudar eles, porque só quando a gente enxerga o problema é que a gente tem a escolha de fazer algo a respeito. E o segundo motivo que você precisa fazer esse movimento é para você aprender a reconhecer quais são essas falhas, quais são esses pontos fracos, para aquilo não te incomodar mais. Sabe aquelas crianças que fazem bullying com as outras? Que ficam zoando a aparência delas, que ficam dizendo que elas são burras, que ficam diminuindo elas de alguma forma?
Por que essas outras crianças que são as bulinadas pegam pilha e começam a ficar tristes, começam a desenvolver, enfim, depressão, uma série de problemas? Porque, de certa forma, elas escolheram acreditar naquele bulinador, naquele abusador. Eu não tô falando aqui que é justo a posição do bulinador, bem pelo contrário, gente, não me interpretem mal. O que eu tô falando é que quando você é blindado em relação às suas falhas, ou seja, você se reconhece, você sabe quais são as coisas que você não gosta em relação a si mesmo, você sabe quem você é, você sabe seus pontos fortes, nada no mundo externo vai ter o poder de te ferir. Porque você já é muito convicto em relação a quem você é, as suas falhas, as suas qualidades, etc. Então, quando a gente está desprotegido, por exemplo, quando a gente é bulinado no colégio, a gente está numa posição mais fragilizada porque a gente tem realmente certas inseguranças a respeito de nós mesmos. A gente não sabe muito bem quem a gente é. A gente tem falhas, a gente tem problemas, mas a gente não consegue reconhecer muito bem o que eles são e, pior, não consegue fazer nada a respeito para mudar. Uma vez que você saiba quais são essas coisas que você deseja mudar, você vai poder procurar soluções para esses problemas, para essas questões, e você vai ter a chance de reconhecer elas. Isso te dá um poder muito grande, porque são duas escolhas. Eu já falei, já fiz um vídeo sobre isso aqui, Transforme a Sua Fraqueza em Poder. Mas enfim, resumindo, são duas escolhas quando você se depara com um problema seu, com uma questão sua. Você pode ou tentar mudar essa questão, ou você pode aceitar ela e transformar aquilo numa coisa boa. Tentar, pelo menos, transformar aquilo num diferencial. E eu falo isso no vídeo, se você quiser assistir, depois clica lá pra ver. Mas é basicamente isso, gente. A gente precisa ter noção das nossas falhas, ou pelo menos do que a gente considera ser as nossas falhas, pra gente conseguir se tornar uma pessoa confiante. Uma pessoa confiante, ela sabe quem ela é. Ela sabe os pontos que ela tem de negativo, ela sabe o que ela poderia trabalhar mais, ela vai em direção a essa mudança. A gente sabe, no fundo, que todo mundo tem as suas próprias falhas. Mas isso não significa que você não possa ser confiante, que você não possa ser uma pessoa poderosa, apesar dessas falhas ou justamente por causa delas. Então, isso é muito importante da gente entender. O que você pode fazer para se tornar ciente dessas suas falhas, dessas suas fraquezas? O que você pode fazer para mapear elas da melhor forma? Existe um método que você pode fazer que é simplesmente pegar um papel e uma caneta e começar a escrever o que você não gosta em si mesmo, ou enfim, no seu corpo, no seu jeito de ser, alguma coisa que você gostaria de mudar. Aqui é muito importante que a gente também não se apegue tanto à questão, mais uma vez, pra gente não cair em autossabotagem, da gente querer ser alguma coisa que a gente não é. A gente tem que olhar pra nossa vida de uma forma realista e encontrar razões pelas quais a gente se considera uma pessoa poderosa, a gente se considera uma pessoa confiante. Nada vai adiantar se você, sei lá, é de uma determinada forma e quer ser uma forma completamente diferente do que você é. A ideia não é isso. A ideia é você se tornar a sua melhor versão. Qual é a sua melhor versão? Não a melhor versão da Maria, da Júlia, da não sei quem. A melhor versão de você. Então foca nisso, foca em você. E lembra daquela frase que eu falei pra você anotar que seria muito importante no decorrer desse vídeo. As circunstâncias externas não determinam o nosso poder. É o seu estado de ser, é a sua confiança interna que vai determinar quem você é, que vai determinar a sua vida, que vai determinar o seu sucesso. Então tenha sempre isso em mente. É muito importante que você também se atente nesse exercício para perceber que nem todos esses pensamentos que você pensa a respeito de si mesma são verdades. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você se acha uma pessoa completamente burra, que é incapaz de fazer uma conta matemática. Você pode ter esse pensamento, mas ele pode ser um pensamento distorcido, e é altamente provável que ele seja. Talvez você tenha ouvido em algum momento da sua vida que você não é boa o suficiente em matemática, ou que você é burra, alguém que você considerava muito importante te falou isso, e você escolheu acreditar como verdade, ou internalizou isso como se fosse uma verdade. Então é muito importante esse exercício também para você começar a se questionar se realmente, de fato, esses pensamentos que você tem a seu respeito, as suas falhas, as suas fraquezas, são realmente verdades, são realmente fraquezas. Será que não existe um equívoco da sua parte? Então esse exercício é muito importante também para a gente começar a perceber que muitas das coisas que a gente pensa não são necessariamente verdades. Muitas das vezes a gente tem uma autocrítica muito grande, que não condiz com a verdade, com a realidade. Para se tornar confiante, você vai precisar adotar o mindset de uma vencedora. Você precisa ser a sua maior incentivadora. O mundo tá cheio de pessoas que menosprezam a gente, que fazem a gente se sentir pior, que fazem a gente se sentir inferior. E o pior é que na maior parte das vezes essas pessoas carregam frustrações tão grandes, elas se acham
tão infelizes, elas são tão infelizes em relação à própria vida, que elas precisam descontar em você. E aí elas projetam em você o que elas sentem internamente. Se a vida delas é infeliz, ela vai fazer de tudo para que você acredite que a sua vida também é. Se elas se acham uma pessoa feia ou insuficiente de alguma forma, elas vão projetar isso em você e vão fazer de alguma forma você se sentir infeliz, inferior e todas as coisas ruins que elas sentem em relação a elas mesmas. Infelizmente, por mais triste que isso possa parecer, é muito raro você encontrar pessoas que realmente querem te ver prosperar. Na maior parte das vezes, as pessoas carregam existências tristes. Na maior parte das vezes, as pessoas são infelizes e elas não querem te ver feliz, porque elas não se sentem felizes com elas mesmas. Então, te ver feliz, te ver prosperar, é um reflexo que mostra a mediocridade que elas sentem. É como se ver você feliz fosse uma ofensa para elas, por mais triste que possa parecer. E o pior é que isso pode acontecer com pessoas muito próximas, tanto amigos, família, muitas vezes. Isso acontece. Infelizmente é assim e a gente precisa ter ciência disso para não se deixar cair nesse discurso. Porque se você sucumbir ao que elas acreditam, adivinha o que vai acontecer? Você vai cair daqui, que era onde você deveria estar, com o seu pleno poder, sua plena confiança, e vai cair aqui, vai se sentir a pior pessoa do mundo, vai se sentir insuficiente, vai sentir o que elas sentem por elas mesmas. E não é isso que você quer, porque você é uma pessoa confiante, você é uma pessoa que emana luz, que emana poder. Você não vai escutar essas pessoas que querem te ver para baixo. Você vai andar com pessoas que vão te enaltecer, que vão fazer a sua energia vibrar, que vão te fazer ficar feliz em relação a si mesma, em relação à sua vida. Isso é uma lição muito importante também. Não se deixe levar pela energia negativa das pessoas ao seu redor. Por mais difícil que isso possa parecer, tem muitas pessoas que convivem com essas pessoas, em casa até, ou precisam conviver no trabalho, enfim, eu sei que não é fácil, mas tente se envolver cada vez menos com essas pessoas, tente se engajar cada vez menos, na medida do possível. É claro que às vezes a gente não tem opção e a gente tem que conviver com essas pessoas, mas tente pelo menos não se misturar tanto assim, tente não falar da sua vida abertamente, se você sente que aquela pessoa não tem as melhores intenções com você. E por favor, não permita que a percepção limitada dessa pessoa te defina, não permita que as inseguranças delas recaiam sobre você. É óbvio que é difícil a gente aplicar isso no dia a dia porque a gente acaba construindo a nossa identidade à medida que a gente vai se conectando com o outro. O ser humano é assim, a gente vive socialmente, a gente vive em grupos e a gente precisa da aprovação alheia em algum grau para se construir, para construir a nossa identidade. Mas é muito importante que você entenda que você tem a opção de escolher qual verdade você vai aceitar na sua vida. Você vai aceitar uma verdade que vai te levar para baixo, vai te fazer sentir inferior, ou você vai escolher aceitar a verdade que vai te fazer feliz, que vai te fazer vibrar, que vai fazer você se tornar a melhor versão que você poderia ser. É óbvio que você vai escolher essa aqui. Então, esteja atento a isso. A sua energia é sagrada. Troque sua energia com quem você escolhe, com quem você acha que vai te levar pra frente, com quem você acha que vai te agregar. E não com pessoas que vão te levar pra trás, pessoas âncoras, pessoas reclamonas, pessoas que não conseguem enxergar a felicidade na vida, sabe? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu sei que parece fácil falar, mas é muito difícil de fazer isso na prática. Eu comecei a cortar conteúdos que não ressoavam com a minha personalidade, que não ressoavam com quem eu queria me tornar. E eu proponho que você faça isso também. Tome muito cuidado com a energia que você gasta nesses aplicativos. Escolha conteúdos que realmente vão te levantar, que vão te levar para cima, que façam a sua energia ficar mais alta. Escolha pessoas que façam essa energia também ficar mais alta, que façam a sua vida ficar mais feliz. E a gente tem, em certa medida, a possibilidade de escolher como a gente vai gastar o nosso tempo, então é muito importante que a gente pense sobre isso. Outra dica que eu vou passar pra vocês é resgatar a sua criança interior. Eu já falei isso no vídeo, mas é muito importante que a gente fale de novo. Quando a gente é criança, a gente geralmente tem crenças a respeito do mundo, crenças a respeito de nós mesmos muito positivas. A gente é feliz, a gente é espontâneo, a gente é alegre, porque o mundo ainda não teve tempo de introjetar questões e negatividade na nossa mente. Porque depois a tendência é que a gente acabe sucumbindo a essas verdades que nos disseram que eram verdades, e aí a gente acaba se frustrando com a vida, os nossos sonhos não saem da forma como a gente gostaria, a gente encontra pessoas que nos levam
a lugares ruins que nos fazem questionar o nosso poder interno, sabe? A gente vai crescendo, isso tem muito a ver com a maturidade, obviamente, e tem pontos positivos disso tudo acontecer, dessas transformações ocorrerem. Mas a minha proposta aqui é que para você se tornar confiante, você precisa resgatar um pouco dessa sua criança interior. Você precisa ficar num lugar de leveza em relação à vida. Isso eu aprendi muito no teatro, eu tive a oportunidade de me soltar nesse nível e resgatar minha criança interior. E com isso, veio muitos ensinamentos interessantes. Essa questão de não se importar tanto com o que o mundo pensa sobre você. Você tem a sua verdade. E você escolhe a forma como você passa ela para o mundo. Quem tem confiança interna não tem medo de ser quem é. Quem tem confiança interna esbanja poder porque não está aprisionado numa ideia, numa convenção do que seria o certo. Essa pessoa tem confiança interna porque ela se deixa ser, ela é espontânea e ela vive a vida de acordo com essa leveza, justamente porque ela não se importa de forma desproporcional ao que os outros pensam sobre ela. Ela é quem ela é e isso basta para ela, porque ela tem esse potencial muito grande. E é isso que eu desejo para vocês. Porque quando eu consegui enxergar e internalizar essas verdades na minha vida, tudo mudou completamente. Eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, muito mais poderosa, muito mais confiante, consegui fazer coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer. E é isso que eu desejo pra você, que você seja uma pessoa confiante, que você consiga encontrar essa força. E eu tenho certeza que isso tá acessível, porque tá acessível pra todo mundo. A gente só precisa ter as ferramentas certas e às vezes pessoas que espalham essa verdade, e nesse caso eu me considero essa pessoa que espalha essa verdade porque eu vivi isso, a gente precisa às vezes desse empurrãozinho para perceber essas coisas, mas saiba que é possível e que você pode viver a sua verdade, que você pode se tornar confiante, que você, se aplicar tudo isso que eu falei aqui, você vai se tornar uma pessoa confiante, você vai se tornar uma pessoa próspera. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso, sobre esse tema, porque eu sei que vocês gostam muito. Então já deixam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, compartilhem, por favor, compartilhem com pessoas que precisam escutar esse vídeo, com aquela amiga sua que você realmente vê que ela tem potencial para mudar, mas ela não faz nada a respeito, com a sua mãe, enfim. Compartilhe com quem você acha que precisa ver essas informações, que precisa ouvir essas informações. E também comentem aí que outros temas vocês gostariam de ver. As análises, eu já sei que vocês gostariam de ver, mas que temas vocês gostariam de ver relacionado à autoestima. E é isso, tá? Eu faço esse conteúdo com muito amor, com muito carinho pra vocês. E eu espero que vocês apliquem isso e vejam como eu vi que é possível mudar, que é possível se tornar a pessoa que você deseja ser. E é isso, um beijo.